Mariana sabia que sua sogra não gostava dela, mas aceitou o convite com um plano perfeito. Mariana segurava o convite entre os dedos, observando as letras douradas que brilhavam sob a luz da manhã. O papel era fino, quase transparente, delicado demais para as palavras que carregava. Convite para o baile de gala anual dos Velázquez. Lia-se, seguido por um bilhete curto. Esperamos sua presença. A assinatura de Vera, sua sogra, estava logo abaixo. Elegante, porém fria, como sempre. Aquilo não era um convite. A relação entre elas nunca fora fácil. Desde o início, Vera deixava claro que não aprovava o casamento de seu único filho com uma mulher de origem humilde. Mariana sentia, a cada encontro, que sua presença incomodava Vera, como uma mancha em sua impecável vida social. Porém, agora, o convite estava em suas mãos. E Mariana sabia que aquela noite não seria apenas mais da. Era a oportunidade que Vera aguardava. Pedro entrou na sala com o mesmo sorriso suave, que sempre a acalmava. "Está preocupada?" perguntou, notando o convite nas mãos dela. Sua voz era doce, mas Mariana sabia que ele também pressentia o que aquilo significava. "É claro que estou", ela respondeu, sem esconder o nervosismo. Vera nunca me convidaria para algo assim sem segundas intenções. Pedro suspirou e se aproximou, segurando as mãos de Mariana entre as suas. "Não se preocupe com ela. A festa é apenas uma formalidade. Ela vai perceber, mais cedo ou mais tarde, que você pertence a esse mundo tanto quanto qualquer outra pessoa ali." Mariana esboçou um sorriso, mas sabia que Vera pensava exatamente o oposto. No fundo, a sogra acreditava que ela jamais seria suficiente para Pedro, ou para o mundo da alta sociedade. Mariana via isso em cada gesto controlado, em cada comentário afiado disfarçado de elogio. A imagem da mansão dos Velázquez, onde a festa aconteceria, invadiu sua mente. Aquela casa, imponente e grandiosa, já era conhecida pela cidade. Não era apenas um símbolo de riqueza, mas de poder. Um poder que Vera usava com maestria, controlando os que ousavam se aproximar demais. Mariana sabia que a festa seria a ocasião perfeita para Vera reafirmar esse controle. E ela precisava estar pronta para o que viesse. "Eu não posso falhar, Pedro", sussurrou, sentindo a pressão subir pelo corpo. "Todos vão me julgar, e Vera vai adorar assistir cada segundo disso." "Não se trata de falhar ou vencer, Mariana. Trata-se de ser você mesma." Pedro sorriu, segurando o rosto dela com delicadeza. "Não deixe que o mundo dela dite quem você é." Ele estava certo, claro, mas as palavras de Pedro não dissipavam a ansiedade que crescia em seu peito. Como poderia ser ela mesma em um ambiente onde todos a veriam como uma intrusa? Como poderia enfrentar Vera, que desde o início deixou claro que a considerava fora de lugar? Cada detalhe daquela festa estava desenhado para ressaltar as diferenças entre ela e os outros convidados. Mariana se levantou, ainda com o convite nas mãos, e caminhou até a janela. O sol da manhã iluminava o jardim, mas o peso do que viria pairava sobre seus ombros. Será que Vera acreditava que ela iria fracassar? Se fosse esse o plano, Mariana sabia que não poderia dar esse gosto a ela. Vera poderia ter o poder, o dinheiro, o respeito da sociedade, mas havia uma coisa que ela não podia tirar de Mariana: sua integridade. Pedro a observava em silêncio, respeitando o momento de reflexão da esposa. Ele sabia que aquela batalha silenciosa entre Mariana e Vera durava desde o início do relacionamento deles, e que, de certa forma, Mariana sempre temeu esse confronto inevitável. A festa era o palco onde isso finalmente aconteceria. Talvez esse convite seja mais do que um teste. Pedro interrompeu o silêncio, sua voz baixa e ponderada. Talvez de alguma forma seja a maneira dela reconhecer você. Não por completo, mas como um primeiro passo. Mariana sorriu com a ideia, mas não se deixaria enganar por essa esperança. Vera não era do tipo que abria mão de suas convicções. Aquela festa era, sim, um teste, e Mariana sabia que tudo o que fizesse ou dissesse seria analisado nos mínimos detalhes. "Mesmo que seja um teste", respondeu ela, com mais firmeza na voz, "eu vou estar pronta." O convite ainda parecia pesar em suas mãos, como se as letras douradas estivessem gravadas em sua pele. Quem realmente esperava que ela falhasse? Seria apenas Vera, ou a sociedade inteira, que via Mariana como uma intrusa no círculo fechado da alta sociedade? Ela não sabia ao certo o que a esperava naquela noite. Mas uma coisa era clara:
Não importava o que Vera planejava, Mariana iria com a cabeça erguida. O que estava em jogo era mais do que sua posição como esposa de Pedro. Era sobre quem ela era, sobre seu valor, sua força e tudo o que construiu sozinha. Se Vera pensava que podia quebrá-la com um simples convite, estava enganada. O vestido, Mariana murmurou, sem perceber que havia falado em voz alta. Pedro ergueu uma sobrancelha. O que tem o vestido? Ele perguntou, curioso. Preciso encontrar o vestido perfeito, respondeu ela mais para si mesma. Não para impressionar, mas para mostrar que não preciso de luxo para estar à altura de Vera. Pedro sorriu, vendo o fogo nos olhos de Mariana reacender. E você vai encontrar, tenho certeza. Mariana assentiu, sentindo a tensão no ar começar a se dissipar. O convite havia chegado. E agora a verdadeira preparação começaria. Ela enfrentaria Vera, a festa, e tudo que viesse. Não importava o que estivesse por trás daquele convite, Mariana estava pronta para provar. Tanto a si mesma quanto aos outros, que ela pertencia àquele lugar. Tanto a si mesma quanto aos outros, que ela pertencia àquele lugar. Mas, no fundo, uma pergunta ainda pairava no ar, uma dúvida que não a deixava, o que Vera realmente esperava que acontecesse naquela noite. O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativas. Os dias que antecederam a festa passaram lentamente, cada um carregado de expectativas silenciosas. Mariana sabia que a escolha do vestido seria crucial. Vera esperava vê-la falhar. Esperava que ela parecesse insegura ou, pior, que tentasse se disfarçar em um luxo que não lhe pertencia. Isso só daria à sogra mais motivos para julgá-la. Mariana, no entanto, não deixaria que isso acontecesse. Ela passou horas caminhando pelas lojas da cidade, evitando os grandes nomes que Vera certamente conhecia e preferia. Depois de várias lojas e inúmeras tentativas, finalmente encontrou o que buscava. Um vestido azul marinho, de linhas clássicas, com um toque de sofisticação que realçava seus melhores traços. Ao se olhar no espelho da loja, sentiu algo que não sentia há dias. Confiança. O tecido macio e o caimento impecável a faziam se sentir forte, pronta para qualquer coisa que a aguardasse naquela noite. Esse é o vestido, disse a si mesma em voz baixa, enquanto se virava de um lado para o outro admirando a peça no espelho. A vendedora, uma senhora de cabelos grisalhos e expressão serena, sorriu ao vê-la. Perfeito para você, comentou, observando Mariana com um olhar aprovador. É o tipo de vestido que não precisa gritar para ser notado. Ele reflete quem você é. Mariana agradeceu o elogio e, ao pagar, sentiu que estava dando o primeiro passo firme em direção à festa. Não importava o que Vera e os outros convidados pensassem. Ela não estava ali para competir. Estava ali para ser ela mesma, com sua simplicidade, sua dignidade. Na manhã do dia do baile, Mariana acordou com o som suave da chuva batendo contra a janela. Pedro já estava levantado, lendo no sofá ao lado da cama. Ele a observou enquanto ela se espreguiçava. O rosto ainda tranquilo, mas os olhos revelando o nervosismo que crescia dentro dela. Hoje é o dia, não é? Ele perguntou, fechando o livro e colocando-o de lado. Mariana respirou fundo, olhando para o teto por um momento antes de responder. Sim, e estou tentando não surtar. Pedro riu suavemente e se levantou, caminhando até a cama e sentando-se ao lado dela. Você não tem nada com o que se preocupar. Sua voz era gentil, mas firme, como se quisesse afastar qualquer dúvida que ela tivesse. Não importa o que minha mãe pense, você sabe quem você é. Isso é tudo o que importa. Mariana o olhou, desejando poder compartilhar da confiança dele. Mas a verdade é que, por mais que soubesse de sua própria força, a pressão que Vera exercia era imensa. Não era apenas a festa, era todo o olhar da sociedade sobre ela. O peso de ser a esposa de Pedro Velázquez, de carregar o sobrenome de uma das famílias mais poderosas da cidade. Eu sei, respondeu ela, tentando esconder a tensão, mas mesmo assim, essa noite é importante, Pedro. Sei que não para você, mas para mim, eu preciso provar algo. Pedro franziu a testa, confuso. Provar o quê? Você não precisa provar nada. Preciso, sim, disse Mariana, levantando-se da cama e caminhando até a janela. O céu estava nublado, e as gotas de chuva escorriam pelo vidro.
Ela observou o movimento da água por um momento antes de continuar. Preciso mostrar que não sou apenas a esposa humilde de Pedro Velasquez. Preciso mostrar que sou mais do que isso. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos antes de se levantar e se aproximar dela. Ele colocou as mãos suavemente sobre os ombros de Mariana, olhando para ela através do reflexo no vidro. Você é muito mais do que isso, disse ele, com carinho. Sempre foi. Mariana fechou os olhos por um momento, sentindo o apoio de Pedro como uma âncora, mas mesmo assim, ela sabia que a batalha naquela noite seria diferente. Vera não era uma adversária que se dobrava facilmente, e tudo o que Mariana fizesse seria observado de perto. Ao longo do dia, enquanto Pedro saía para resolver compromissos, Mariana se preparava sozinha. Ela preferiu aquele momento de quietude, onde podia organizar seus pensamentos sem distrações. O vestido estava pendurado à sua frente, reluzindo discretamente sob a luz suave do quarto. Era a peça perfeita para a noite. Não chamaria a atenção exagerada, mas também não permitiria que fosse ignorada. Seria um lembrete de que... Ela decidiu prender o cabelo em um coque elegante com alguns fios soltos que emolduravam seu rosto. Sua maquiagem seria leve. Não queria esconder quem era, apenas destacar sua essência. Enquanto se olhava no espelho, viu uma mulher pronta para a batalha. Não com armas ou gritos, mas com sua própria força silenciosa. No início da noite, Pedro voltou para casa, e ao vê-la pronta, sorriu com um misto de orgulho e admiração. Você está linda, disse ele genuinamente impressionado. É o vestido certo? Mariana perguntou, meio nervosa. É o seu vestido, Pedro respondeu, e isso é o que importa. Mariana sentiu uma onda de confiança renovada. Estava pronta. Vera poderia tentar jogá-la contra os padrões daquela festa, mas ela já havia decidido que não se deixaria moldar. Entraria naquela mansão com a cabeça erguida, não para impressionar, mas para reafirmar quem ela era. Enquanto caminhavam até o carro, Pedro a segurou pela mão. Vai dar tudo certo, ele disse, e por um momento, Mariana quase acreditou nisso completamente. Mas conforme o carro deslizava pelas ruas molhadas em direção à mansão dos Velasquez, uma pergunta se formou em sua mente, silenciosa, mas persistente. O que Vera realmente esperava alcançar com essa noite? O céu pesado acima parecia refletir o peso da noite que estava prestes a começar. A mansão dos Velasquez surgiu no horizonte, imponente e iluminada como um palácio. Mariana observava a grandiosidade do lugar pela janela do carro, enquanto Pedro dirigia pelas alamedas ladeadas de árvores. As luzes douradas que banhavam a fachada refletiam o brilho luxuoso que sempre cercava a família de seu marido. Era como se a casa não apenas quisesse impressionar, mas também intimidar. Quando o carro parou diante da entrada principal, Mariana sentiu o aperto em seu peito aumentar. Era agora. Os portões se abriram para revelar um pequeno exército de manobristas e empregados uniformizados, todos preparados para receber os convidados da noite. As vozes abafadas dos primeiros convidados já se faziam ouvir. E Mariana soube que todos os olhares logo estariam sobre ela. Pedro, sempre atento, segurou sua mão antes de abrir a porta do carro. Vai ficar tudo bem, ele disse, sua voz tranquila. Mariana apenas assentiu. Mas sabia que o tudo bem de Pedro significava algo diferente do que significava para ela. Ele não entendia o que aquela noite representava para Vera, ou o quanto aquela festa seria um campo minado para ela. Cada passo seria uma prova, cada olhar uma avaliação silenciosa. Quando desceu do carro, o ar frio da noite envolveu seus ombros nus, e o som de seus saltos ecoou pelo caminho de pedras que levava à entrada da mansão. Mariana ajustou o vestido azul marinho, enquanto Pedro se aproximava ao seu lado, oferecendo o braço. O toque de Pedro era reconfortante, mas não conseguia afastar a sensação de que ela estava entrando em um território proibido, onde não era bem-vinda. A enorme porta de madeira talhada estava aberta, revelando o brilho quente dos lustres de cristal no interior. Convidados bem vestidos conversavam, riam e se moviam graciosamente pela sala de entrada, suas roupas e joias brilhando sob a luz. Cada um parecia mais elegante e confiante do que o outro, como se fizessem parte de uma coreografia cuidadosamente ensaiada. E ela? Ela era a intrusa, a mulher que muitos acreditavam não pertencer àquele mundo. Pedro se aproximou para cumprimentar alguns conhecidos logo na entrada, e Mariana respirou fundo,
tentando manter a calma. Ela precisava parecer natural, mesmo que tudo dentro dela estivesse um caos. Sabia que todos ali já a conheciam. Pelo menos de nome, sabiam que ela era a mulher que Pedro havia escolhido. Mas também sabiam, ou achavam que sabiam, que ela não fazia parte daquele círculo. Os primeiros olhares curiosos começaram a se voltar para ela, alguns discretos, outros escancaradamente críticos. Mulheres com vestidos de grife impecáveis lançavam olhares furtivos, enquanto homens internos bem cortados pareciam avaliá-la com indiferença. Mas o olhar que mais a incomodava ainda não a havia encontrado. E então, de repente, ela a viu. Vera estava no centro da sala principal, como uma rainha rodeada por seus súditos. Seu vestido preto, perfeitamente ajustado ao corpo, parecia brilhar de maneira diferente sob a luz, refletindo seu status e controle sobre o ambiente. Sua postura era impecável, os ombros eretos e o queixo ligeiramente abrupto, o que aconteceria naquela noite. E seus olhos, aqueles frios calculistas, finalmente encontraram Mariana. O sorriso de Vera foi imediato, mas não havia calor ali. Era um sorriso de desafio, como se cada movimento de Mariana fosse uma oportunidade para reafirmar sua superioridade. Mariana sabia o que aquele olhar significava. Você não pertence a este lugar. Era como se Vera estivesse dizendo aquelas palavras sem precisar proferi-las. Pedro, ao perceber a presença da mãe, conduziu Mariana até ela, ainda segurando firme a mão da esposa. Eles se aproximaram, e Vera, como sempre, foi a primeira a falar, sua voz soando tão elegante quanto afiada. Mariana, querida, disse ela, oferecendo um beijo no ar ao lado da face de Mariana. Que bom que pôde vir. A formalidade em seu tom era quase cínica, e Mariana sentiu o peso daquelas palavras. Ela não foi convidada para ser bem-vinda. Obrigada, Vera. Mariana respondeu, mantendo a calma, embora seu coração batesse forte. Não perderia a oportunidade de estar aqui com Pedro e com todos vocês. Vera sorriu, mas seus olhos revelavam mais do que as palavras. Era um sorriso que não chegava ao coração. Um sorriso que escondia o verdadeiro motivo daquela noite. O vestido é encantador, comentou Vera, suas palavras deslizando lentamente. Tão simples, combina com você. Mariana sentiu o impacto do comentário, mas não reagiu. Vera havia começado o jogo, e Mariana não cairia na armadilha tão facilmente. Sim, é simples, concordou Mariana com um sorriso firme. E é exatamente por isso que o escolhi. Gosto de manter as coisas fiéis ao que sou. O rosto de Vera não se alterou, mas algo em seus olhos pareceu vacilar por um breve segundo, como se não esperasse aquela resposta direta. Mariana sabia que Vera esperava vê-la tentando se adaptar àquele mundo. Mas ela se recusava a se transformar em algo que não era. Pedro, sempre diplomático, interveio com um sorriso, mas Mariana sentia que, por mais que ele tentasse, não poderia apagar a tensão que começava a se formar entre as duas mulheres. Aquela noite, mais do que qualquer outra, era uma batalha silenciosa e Vera estava determinada a sair vitoriosa. À medida que a noite avançava, os convidados continuavam chegando, e Mariana começou a se sentir ainda mais exposta. As apresentações feitas por Vera eram sutis, mas carregadas de pequenas provocações. Era como se cada apresentação fosse uma nova oportunidade para reafirmar a inferioridade de Mariana. Esta é Mariana, a esposa de Pedro, dizia Vera com um sorriso impecável, mas seus olhos sempre se desviavam, como se Mariana fosse apenas uma nota de rodapé em sua apresentação. Ela tem um gosto muito único. Mariana mantinha-se firme, mas cada novo grupo de convidados trazia uma nova camada de julgamento. A festa era uma armadilha. Um cenário cuidadosamente montado por Vera. Por fim, em um momento de respiro, Mariana afastou-se um pouco da multidão, encontrando uma pequena área mais tranquila no canto da sala. Pedro, ocupado conversando com conhecidos, não percebeu de imediato seu cansaço. Mariana observava o salão de longe, respirando fundo, tentando reorganizar seus pensamentos. Ela sabia que a noite seria longa e a batalha com Vera estava apenas começando. Mas algo dentro dela havia mudado. A cada novo olhar crítico, a cada comentário maldoso, Mariana sentia crescer uma determinação que antes não sabia que tinha. Ela havia passado a vida toda sendo subestimada, e aquela noite não seria diferente, mas agora sentia que o jogo de Vera não teria o efeito desejado.
Ela não era apenas a esposa humilde de Pedro, e Vera, cedo ou tarde, entenderia isso. Mas o que seria preciso para fazer Vera enxergar? A música suave preenchia o salão enquanto o ambiente da festa ganhava vida. Roupas caras e joias reluziam sob o brilho dos lustres, e as conversas flutuavam no ar, mesclando-se com o som de risos abafados e taças tilintando. Mariana, ainda no canto do salão, observava de longe enquanto os convidados circulavam em grupos, confortavelmente envoltos em suas bolhas de... Pedro, sempre atento, finalmente notou que Mariana havia se afastado um pouco do grupo onde ele conversava e foi até ela. Seus olhos mostravam preocupação. Você está bem? Perguntou ele, tocando gentilmente o braço dela. Mariana deu um sorriso leve, tentando disfarçar o cansaço que já começava a pesar sobre seus ombros. Estou, só precisava de um momento para respirar. Pedro assentiu, mas o olhar cuidadoso permaneceu em seu rosto. Sei que não é fácil, ele disse suavemente, olhando ao redor para se certificar de que ninguém ouvia. Minha mãe. Ela não facilita as coisas, mas você está fazendo um ótimo trabalho em lidar com tudo. Mariana apertou a mão de Pedro, agradecendo silenciosamente pelo apoio, mas ela sabia que o pior ainda estava por vir. Vera estava longe de desistir, e cada interação até aquele momento tinha sido um prelúdio. A verdadeira batalha ainda não havia começado. Antes que pudesse responder, um grupo de amigos de Vera se aproximou. Mulheres elegantemente vestidas, com sorrisos educados, mas olhares afiados. Vera, liderando o grupo como sempre, estava no centro. Seus olhos imediatamente encontraram os de Mariana, e ela esboçou um sorriso, que não escondia sua intenção. Mariana querida, começou Vera, sua voz doce, mas firme, venha se juntar a nós. Estávamos justamente comentando sobre o quão encantadora você está esta noite. Mariana sabia que aquilo era apenas o começo de mais um ataque velado. As amigas de Vera a observavam como se ela fosse um objeto curioso em uma vitrine, prontas para julgar cada detalhe, mas dessa vez, algo dentro de Mariana havia mudado. Ela não recuaria. Claro, Vera, respondeu Mariana, erguendo a cabeça e se aproximando do grupo. Que gentil da sua parte! Vera lançou um olhar rápido às amigas, como se esperasse que elas seguissem seu exemplo. Uma delas, uma mulher alta e de cabelos loiros impecavelmente arrumados, foi a primeira a falar. Ah, sim, Mariana. Você realmente nos surpreendeu, disse ela, com um sorriso polido. Seu vestido é, como direi, elegante e modesto. É difícil encontrar algo tão simples e ainda assim, apropriado para uma festa como esta. As palavras, embora cuidadosamente escolhidas, tinham uma ponta afiada. Mariana sentiu o golpe, mas em vez de se abalar, manteve o sorriso firme. Agradeço o elogio, respondeu ela, sem hesitar. Eu acredito que a elegância está nos detalhes e na autenticidade, não no preço da etiqueta. Vera levantou as sobrancelhas, surpresa com a resposta direta de Mariana, mas o desafio em seus olhos ainda não havia desaparecido. Ela continuaria a testar até o limite. Oh, sem dúvida, concordou Vera, a voz suave como seda. A autenticidade é tão importante, especialmente quando se está em um lugar onde nem todos pertencem. O salão parecia ter ficado mais silencioso de repente, como se até as paredes ouvissem o que estava acontecendo. Mariana sabia o que Vera queria dizer com aquilo. Ela não pertencia ali. Mas desta vez, em vez de se sentir atingida, algo dentro dela finalmente se solidificou. Concordo completamente, respondeu Mariana, sua voz agora mais firme, sua postura ereta. Pertencer não é questão de nascer em um lugar, mas de ter a força para conquistar seu espaço. E eu aprendi que quando você conhece o seu valor, você se adapta a qualquer ambiente, sem precisar se perder no processo. O sorriso de Vera vacilou pela primeira vez. As amigas ao redor, que até então riam e murmuravam entre si, ficaram em silêncio. Os olhos de Mariana estavam fixos nos de Vera. E pela primeira vez, ela sentiu que tinha virado o jogo. Pedro, que observava de perto, deu um passo adiante, claramente orgulhoso da forma como Mariana estava lidando com a situação. Mas ele sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Vera era teimosa, e sua capacidade de jogar com palavras e situações era afiada demais para ser subestimada. Vera, percebendo que perdera o controle momentâneo,
Recuperou sua compostura rapidamente, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Você tem um espírito forte, Mariana, disse ela, sua voz sem deixar transparecer o desconforto. Pedro teve sorte em encontrá-la. Mariana percebeu a armadilha nas palavras, um elogio que ao mesmo tempo a diminuía, como se ela fosse uma simples sorte de Pedro, e não uma escolha feita por ambos. Sim, Pedro teve sorte, respondeu Mariana suavemente, mas com uma firmeza que não passou despercebida. E eu também. Nós escolhemos um ao outro, e é isso que faz tudo valer a pena. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. As amigas de Vera se entreolhavam, desconcertadas. Mariana mantinha seu sorriso, mas agora seus olhos brilhavam com uma confiança nova. Algo que ela não havia sentido desde que pisara naquela festa. Vera podia ser poderosa, mas Mariana não se dobraria. Por um momento, Vera ficou parada, como se estivesse avaliando sua próxima jogada. Mas antes que pudesse continuar, um dos criados se aproximou, informando que o jantar estava sendo servido. A batalha foi interrompida, mas não encerrada. Pedro se aproximou de Mariana e colocou a mão em suas costas, um gesto silencioso de apoio. Você foi incrível, sussurrou ele, enquanto caminhavam em direção à sala de jantar. Mariana sorriu de volta, mas no fundo sabia que ainda havia muito mais por vir naquela noite. Vera não era do tipo que desistia facilmente, e o que acontecera até agora era apenas um ensaio. Enquanto se sentava à mesa, Mariana notou os olhares furtivos de outros convidados, murmurando entre si sobre o que haviam acabado de testemunhar. A festa tinha tomado um rumo diferente, e agora todos pareciam ansiosos pelo que aconteceria a seguir. Mas uma coisa era clara: Mariana não deixaria que Vera ou qualquer outra pessoa decidisse quem ela era, ou onde ela pertencia. A noite ainda não tinha terminado, e o verdadeiro confronto estava apenas começando. O que Vera faria agora que Mariana havia se mostrado mais forte do que ela imaginava? O jantar avançava lentamente, com conversas pontuadas por risadas contidas e olhares que cruzavam a longa mesa da sala principal. Os pratos eram servidos com precisão, quase militar pelos criados da mansão. E a comida, embora impecável, mal era notada por Mariana. Ela não estava ali para saborear a refeição, mas sim para resistir a cada novo olhar e comentário que os amigos lançavam em sua direção. Mariana mantinha o sorriso no rosto, a postura ereta, o olhar firme. Ela não deixaria transparecer nenhum sinal de desconforto. Cada gesto dela era calculado, mas não frio. Era uma maneira de se proteger da atmosfera de julgamento que se instaurava ao redor da mesa. Pedro, ao seu lado, tentava manter a conversa leve, elogiando a comida, comentando sobre o vinho. Mas Mariana sabia que ele também estava atento a cada movimento de Vera. No entanto, o verdadeiro teste começou quando o jantar terminou. Todos foram convidados a se dirigir ao salão principal, onde a música suave já tocava, e o ambiente de formalidade começava a se dissolver em uma noite de socialização. Era nesse momento que as máscaras costumavam cair, onde os comentários antes contidos no jantar se transformavam em conversas afiadas, e às vezes cruéis, e Vera estava apenas no centro do salão, com um grupo de convidados ao seu redor. Vera conversava e ria com a elegância de uma verdadeira anfitriã. Mas Mariana sentia que cada gesto dela estava ensaiado para um ato final. Vera sempre sabia a hora certa de atacar, e Mariana se preparava internamente para o próximo movimento de sua sogra. Pedro foi puxado para uma conversa com um antigo amigo de seu pai, e Mariana, por um momento, ficou sozinha. Era o momento que Vera esperava. A sogra se aproximou lentamente, com sua expressão cortês, mas carregada de algo mais profundo, algo mais calculado. Ao seu lado estavam duas de suas amigas, aquelas que já haviam lançado olhares julgadores desde o início da noite. O ataque estava prestes a acontecer. Mariana, minha querida, começou Vera, sua voz doce, mas cheia de intenções ocultas. Você está sendo tão discreta esta noite. Quase não conseguimos conversar direito. Venha, junte-se a nós. Mariana sabia que aquilo não era um convite genuíno. Era uma armadilha. Mas ela estava decidida a não fugir mais. Claro, Vera, respondeu Mariana, sua voz firme. Ela sorriu com gentileza, mas seu coração batia acelerado. Ela precisava se manter calma. Vera a guiou até um canto do salão,
onde as amigas dela já aguardavam com expressões que mesclavam curiosidade e julgamento. Aquela era a arena de Vera, e Mariana sabia que estava prestes a enfrentar uma prova de fogo. E estávamos falando sobre o que realmente faz uma mulher se destacar nesse meio, disse Vera, como quem conta um segredo, e eu estava explicando às meninas que não é apenas uma questão de aparência ou comportamento. É uma questão de se encaixar, de entender o lugar ao qual se pertence. O que você acha, Mariana? O golpe foi direto, mas Mariana estava preparada. Acho que o conceito de encaixar é muito subjetivo, respondeu Mariana, com um tom controlado. Para mim, o mais importante é ser fiel a quem se é, sem tentar se moldar ao que os outros esperam. Eu não acredito que precisamos nos encaixar em moldes, mas sim criar nosso próprio espaço. As amigas de Vera se entreolharam, surpresas com a resposta. Elas não esperavam que Mariana fosse capaz de sustentar uma conversa tão segura. Vera, por outro lado, manteve o sorriso, mas algo em seus olhos endureceu. Ela continuou. Uma perspectiva interessante, disse Vera, com uma leve inclinação de cabeça. Mas às vezes seguir certas regras sociais pode nos poupar de embaraços desnecessários, não acha? Mariana entendeu o que aquilo significava. Vera queria que ela sentisse que estava fora de lugar, que estava cometendo um erro ao não se submeter ao status quo daquela elite. Certamente, Mariana respondeu, sem hesitar. Mas também acredito que, às vezes, o embaraço está mais nos olhos de quem julga do que em quem está sendo julgado. As regras são diferentes para cada um de nós, e isso é o que nos faz únicos. Vera piscou lentamente, processando as palavras. Ela havia subestimado Mariana, e agora estava ficando claro que a noite não terminaria como esperava. As amigas de Vera ficaram em silêncio, visivelmente desconfortáveis com o rumo da conversa, e, por um breve momento, Mariana sentiu que havia conseguido o que queria. Ela havia se mantido firme, e Vera sabia disso. Mas então, Vera deu um passo à frente, sutil, mas com uma intenção clara de não deixar a vitória escapar tão facilmente. Eu entendo o que você quer dizer, Mariana, continuou Vera suavizando o tom, mas com uma ponta de veneno. Mas acho que você deve reconhecer que algumas de nós já nascemos para isso, enquanto outras, outras ainda estão aprendendo. E não há vergonha nisso. E não há vergonha nisso. O golpe final era a maneira de Vera dizer que, por mais que Mariana tentasse, ela ainda era apenas uma aprendiz naquele mundo, uma intrusa. Mariana poderia sentir o sangue fervendo em suas veias, mas sua expressão permaneceu serena. Ela sabia que aquela frase de Vera era projetada para ser definitiva, para marcá-la como inferior. Mas Mariana não iria ceder. Ela olhou diretamente nos olhos de Vera, sua voz firme e clara, carregada com toda a certeza que havia construído ao longo daquela noite. Você está certa, Vera. Todos estamos sempre aprendendo. Eu, por exemplo, aprendi algo muito importante esta noite. Vera arqueou uma sobrancelha, intrigada. Aprendi que não importa quanto tempo alguém passe em uma posição de poder, ou quanto controle ela tenha sobre os outros. O que realmente importa é a autenticidade. O poder verdadeiro está em ser fiel a si mesmo, não em tentar moldar os outros à sua vontade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As palavras de Mariana pairavam no ar como um golpe que ninguém esperava. As amigas de Vera estavam atônitas, e a própria Vera ficou em silêncio, claramente processando o que acabara de ouvir. Pedro, que se aproximava novamente, percebeu a tensão no ar, e imediatamente foi até Mariana, colocando a mão em suas costas como um gesto de apoio. Algum problema? Ele perguntou claramente, desconfiando da situação. Mariana olhou para ele e sorriu, sem desviar os olhos de Vera. Nenhum, respondeu ela, ainda com a voz firme, porque naquele momento ela sabia que havia vencido. Vera, por sua vez, forçou um sorriso educado, mas o brilho em seus olhos havia desaparecido. Ela tinha perdido o controle da noite. Enquanto os convidados começavam a voltar sua atenção para outras conversas e assuntos triviais, Mariana sentiu uma leveza que não sentira desde o início da festa. Ela não precisava mais provar nada. O que Vera faria agora, sabendo que Mariana havia conquistado seu espaço? O salão principal estava mais vibrante do que nunca. O som da música preenchia cada canto da mansão. As luzes dos lustres refletiam nas taças de cristal. E as conversas, antes discretas, se transformavam em uma corrente de sussurros que fluía de grupo em grupo. Mariana estava no centro de tudo.
mas a sensação de tensão que a havia acompanhado durante toda a noite começava a se dissolver. Ela sentia que algo havia mudado, não apenas dentro de si. Pedro, sempre ao seu lado, manteve uma presença calma e reconfortante. Ele observava Mariana com um olhar de admiração, como se estivesse descobrindo uma nova força nela. A batalha silenciosa entre Mariana e Vera, que havia se desenrolado ao longo da noite, agora parecia ter atingido seu ápice. O que restava agora era enfrentar as consequências do que havia sido dito. O que restava agora... Vera, por outro lado, estava parada perto de uma lareira, seus olhos distantes, como se estivesse calculando cada movimento que ainda precisava fazer. Sua postura permanecia impecável, mas Mariana sabia que algo em sua sogra havia mudado. O olhar calculado e cheio de autossuficiência de antes havia se transformado em algo mais frio, mais sério. Vera não estava acostumada a perder. A música continuava a tocar suavemente quando Pedro se aproximou de Mariana, interrompendo seus pensamentos. Ele tocou levemente sua mão, puxando-a de volta para o presente. Quer dançar? Ele perguntou, sorrindo com aquele olhar caloroso que sempre a confortava. Mariana hesitou por um momento, olhando ao redor. Todos os olhares pareciam estar atentos, como se esperassem a próxima cena do drama que havia se desenrolado. As amigas de Vera, que antes riam com desdém, agora trocavam olhares confusos e cochichos entre si. Mariana sabia que estava sendo observada por todos. Acho que seria ótimo, respondeu ela, finalmente sorrindo de volta para Pedro. Ele a guiou até o centro do salão, e, como se fosse um sinal, a música suavizou-se, transformando-se em uma melodia lenta e envolvente. Pedro a segurou com firmeza, mas delicadamente, começando a conduzi-la pelos primeiros passos da dança. Naquele momento, tudo ao redor parecia se dissolver. Mariana sentiu os olhos dos convidados sobre ela, mas pela primeira vez naquela noite, isso não a incomodava. Ela havia vencido, e nada poderia tirar isso dela agora. Você foi incrível hoje, sussurrou Pedro em seu ouvido enquanto dançavam. Eu nunca estive tão orgulhoso de você. Mariana sorriu, fechando os olhos por um momento, deixando que as palavras de Pedro se assentassem em seu coração. Ela havia enfrentado Vera de igual para igual, sem perder a dignidade, sem ceder às provocações. E o mais importante, havia conquistado o respeito de todos ao seu redor, incluindo o de Pedro, que agora olhava com uma admiração que antes não havia sido expressa tão abertamente. No entanto, havia algo que ainda pairava no ar, algo não dito que precisava ser resolvido. A batalha com Vera não havia sido completamente encerrada, e Mariana sabia que sua sogra ainda tinha mais a dizer. Após a dança, Pedro foi chamado por um dos amigos de seu pai para conversar sobre negócios. Mariana aproveitou o momento para se afastar um pouco e respirar. Ela saiu para o terraço, onde o ar noturno estava fresco, mas com um toque de umidade que antecedia a chuva. A mansão, iluminada por dentro, parecia um farol de opulência no meio da escuridão da noite. Ela caminhou até o parapeito de pedra, onde podia ver os jardins abaixo. As luzes das pequenas lâmpadas ao longo dos caminhos de pedra faziam com que o lugar parecesse mágico, como se fosse parte de um outro mundo. Mas apesar da beleza do cenário, Mariana sabia que estava apenas no início de algo maior. A porta que dava para o terraço se abriu, e ela ouviu passos se aproximando. Sem se virar, ela já sabia quem era. Eu imaginei que você viria me procurar, disse Mariana, calmamente, seus olhos ainda fixos no horizonte. É claro que sim, respondeu Vera, sua voz suave como sempre, mas com uma tensão subjacente que Mariana já conhecia bem. Nós ainda temos muito que conversar, não acha? Não acha? Mariana finalmente se virou para encará-la. Vera estava impecável, como sempre, mas havia algo em seu olhar que indicava cansaço, talvez até uma sombra de frustração. Eu acho que já falamos o suficiente esta noite, disse Mariana mantendo a calma, mas firme. Eu disse o que precisava ser dito. Vera sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Você se saiu bem, admito, disse ela, dando alguns passos em direção a Mariana. Mas você ainda não entende, não é? Este mundo, o mundo de Pedro, é complicado. Você pode ter vencido uma batalha esta noite, mas isso não significa que já tenha vencido a guerra. O ar entre elas estava carregado,
e por um momento, as palavras de Vera pairaram entre as duas como uma ameaça velada. Mariana, no entanto, não se abalou. Ela sabia que Vera não recuaria facilmente, mas também sabia que já não tinha nada a provar. Não se trata de vencer guerras, Vera, respondeu Mariana suavemente, mas com convicção. Trata-se de respeito. Eu não estou aqui para jogar jogos de poder, e eu não vou me rebaixar a isso. Pedro me escolheu, e nós escolhemos viver nossas vidas juntos, de forma diferente do que você imagina. Eu não preciso do seu aval para ser feliz. E eu não preciso provar nada para ninguém. Vera a encarou, por um longo momento de silêncio. Seus olhos, que antes carregavam o julgamento de uma mulher acostumada a controlar tudo ao seu redor, agora mostravam algo diferente. Era quase como se Vera, pela primeira vez, estivesse vendo Mariana de verdade. Pedro sempre foi meu maior tesouro, disse Vera finalmente com um suspiro. E eu sempre imaginei que ele acabaria com alguém. Como eu. Alguém que entenderia o peso da responsabilidade. Alguém que pudesse seguir as regras deste mundo. Mariana ficou em silêncio, ouvindo as palavras de Vera com atenção. Ela sabia que, por trás daquela fachada de controle, havia uma mulher que temia perder o que mais amava, o filho. Eu sei que você quer o melhor para ele, respondeu Mariana suavemente. E eu também quero, mas talvez o que você acha que é o melhor para ele não seja o que ele realmente precisa. Vera pareceu considerar aquilo por um momento, seus olhos se suavizando levemente. Talvez você tenha razão, admitiu ela, com uma voz mais baixa. Mas você tem que entender que este mundo é cruel. Ele não vai perdoar você por suas origens. Não vai perdoar você por não se encaixar. E Pedro, ele precisa de alguém que possa navegar por tudo isso ao lado dele. Mariana respirou fundo. Ela sabia que Vera estava certa em parte, mas também sabia que havia algo mais importante em jogo. Pedro e eu vamos descobrir nosso caminho juntos, disse Mariana olhando diretamente nos olhos de Vera. E se esse mundo for tão cruel, vamos enfrentá-lo como for necessário. Eu não estou aqui para me encaixar, Vera. Estou aqui para ser eu mesma e para amar Pedro. Isso é o que importa. O resto, nós resolveremos. O silêncio que seguiu foi pesado, mas diferente do anterior, havia uma compreensão silenciosa entre as duas, um reconhecimento mútuo de que o conflito entre elas não precisava continuar. Vera suspirou novamente, como se estivesse finalmente soltando um fardo que carregava há muito tempo. Ela olhou para o chão por um momento antes de levantar os olhos para encontrar os de Mariana. Talvez eu tenha julgado você de maneira injusta, disse ela, quase hesitante. Talvez eu tenha passado tempo demais tentando moldar o que não pode ser moldado. Mariana sentiu uma onda de alívio, mas se manteve firme. Ela sabia que Vera não estava pedindo desculpas, mas isso era o mais próximo que ela chegaria. Não é fácil para nenhuma de nós, Vera, disse Mariana. Mas podemos tentar, não por mim, não por você, mas por Pedro. Vera assentiu lentamente, seu olhar mais suave do que Mariana já havia visto antes. Havia um entendimento ali, ainda que distante, mas presente. Por Pedro, repetiu Vera, sua voz mais suave do que nunca. As duas mulheres permaneceram em silêncio por alguns instantes, olhando para os jardins abaixo. Era como se o vento tivesse mudado. Mariana não precisava de uma vitória completa sobre Vera. O que ela precisava era de respeito, e ela sabia que, de alguma forma, o havia conquistado. Pedro apareceu no terraço, chamando-as de volta à festa. A tensão entre as duas havia se dissolvido, substituída por uma nova compreensão, ainda que frágil. O caminho à frente seria difícil, mas Mariana sabia que não estava mais sozinha. Pedro sorriu para Mariana e a puxou para perto, enquanto Vera observava à distância. A batalha havia terminado, e a noite, que começou como um teste, terminava com uma sensação de paz inesperada. Quando Mariana e Pedro voltaram para o salão, de mãos dadas, os olhares dos convidados os seguiram, mas, dessa vez, havia um respeito silencioso. Mariana havia conquistado seu lugar, não por se encaixar, mas por se manter fiel a si mesma. Enquanto a noite chegava ao fim, Mariana sabia que a partir daquele momento, tudo seria diferente. Ela havia enfrentado o mundo de Vera e saído mais forte. O futuro poderia ser incerto, mas Mariana estava pronta para ele, com Pedro ao seu lado. E quanto a Vera, ela talvez nunca aceitasse completamente,
mas já havia dado o primeiro passo para o respeito. E para Mariana, isso era o suficiente.